Receba as minhas boas-vindas para o meu canal. Eu sou André Leovaldo, professor de hipnose e de PNL, e este é um curso de hipnose conversacional. Nesta aula vamos falar sobre voz hipnótica. E se você quiser acompanhar todo o conteúdo deste treinamento, na descrição tem o link para a playlist. Claro, se você também não se inscreveu no canal, inscreva-se para você acompanhar todo o nosso material. Lembrando também de deixar o seu gostei, se não esquece, e comente o conteúdo desta aula. O conteúdo desta aula é daqueles cuja teoria não basta, ou seja, precisaremos levar isto a campo, em prática. E existem duas formas principais de desenvolvermos esta habilidade, de colocarmos isto em prática. Primeiro, claro, é treinando em nós mesmos. Então, nesta aula você vai aprender algumas coisas acerca da voz hipnótica e obterá parâmetros para criar a sua. E segundo, é através da observação. No aspecto da observação, também podemos subdividir em observar pessoas que fazem parte do seu convívio, sejam conhecidas e até mesmo desconhecidos que cheguem para você, e também fazer esta observação em relação a vídeos que hoje em dia temos esta facilidade. E aí você vai assistindo os vídeos e percebendo nesses vídeos quais são os parâmetros, quais são as possíveis vozes hipnóticas que as pessoas estão utilizando, como estão utilizando. A partir destas observações, ou seja, observar virtualmente, assistindo TV, filmes também funciona, mas pelo YouTube é melhor porque no YouTube as pessoas não estão representando tanto quanto em um filme. E além desta observação virtual, principalmente a observação do dia a dia. Claro que esta observação do dia a dia terá uma força maior. Então você vá observando, percebendo como que as pessoas estão utilizando para que você possa modelar, ou seja, entender o modelo e começar a usar em você também partes deste modelo. No final deste vídeo eu vou também colocar um card para um atendimento de Milton Erickson. E nesse atendimento você perceberá o padrão de voz dele e como ele vai trabalhando a modulação da voz, a qualidade vocal que ele coloca para facilitar a pessoa a experiência com a hipnose. Para o desenvolvimento desta voz hipnótica, existem algumas coisas que são importantes de serem consideradas. Primeiro é o ritmo. Quando você vai desenvolver a sua voz ou usar esta voz, é importante que tenha um ritmo e que você procure manter aquele ritmo. Se você sai muito do ritmo, por exemplo, começa lento e daqui a pouco fica rápido, daqui a pouco volta para lento, há uma certa dispersão na experiência da pessoa. Pode haver, melhor dizendo, pode dispersar a experiência da pessoa. Pausa! Marque a primeira palavra da nossa aula. Primeira palavra é ritmo. Ritmo, marque ela. Por isso que manter o ritmo é importante para evitarmos estas quebras de estado, que podem acontecer se quebrarmos o ritmo muito bruscamente. Lembre que o ritmo ele pode ser lento, ele pode ser rápido, desde que você mantenha o ritmo, a mesma velocidade, por assim dizer. Se você levasse isso para uma metáfora, manter o ritmo seria, iniciou com 40, procura manter em 40. Nada impede que você vá para 50, para 60, mas não faça isso muito bruscamente. Pode fazer uma transição suave, acelerar um pouco mais, diminuir um pouco mais, mas de forma sutis, que dê a impressão de que aquele ritmo, aquele padrão está sendo mantido. Por exemplo, às vezes a pessoa está dirigindo a 40 por hora, daqui a pouco está a 50 por hora, daqui a pouco volta a 40 por hora, daqui a pouco está a 30 por hora. Mas, independente deste tipo de velocidade que ela está usando, hora 40, hora 50, hora 30, muitas vezes ela continua causando a sensação de que está devagar. E aí às vezes a gente até diz, viu? Anda, acelera.
Porque temos a sensação de que o ritmo está devagar. Embora esteja mudando de velocidade, o ritmo em si está devagar. O processo, quando estamos nos comunicando, ele deve ser similar. Então, quando você vai dirigir esta comunicação, nada impede que você aumente ou diminua o ritmo, desde que você mantenha o padrão. Um outro ponto para o desenvolvimento da nossa voz hipnótica é a monotonia, ou seja, procurar colocar a sua comunicação em um tom só, evitar uma troca brusca também na sua tonalidade. Eu poderia dizer mais ou menos assim: e à medida em que você ouve o som da minha voz, você percebe que a minha voz acompanha você para onde você quiser. E conforme você viaja e minha voz te acompanha, você sente coisas especiais acontecendo em todo o seu ser. Percebeu que nesse exemplo eu procurei manter o meu tom, ou seja, fui monótono, e ao mesmo tempo o meu ritmo? Quando você une então ritmo mais esta monotonia, você facilita o processo com o entrar em transe, seja para entrar em transe propriamente dito, ou então simplesmente para objetivos como dar uma sugestão para que a pessoa faça alguma coisa ou deixe de fazer uma outra coisa. Por exemplo, a pessoa vem e diz assim: eu preciso tomar uma decisão em relação a alguma coisa e eu estou com medo de decidir. Pensando numa fala de dia a dia, né? Tô tomando café, aí vem um amigo, uma amiga e fala assim: cara, preciso tomar uma decisão e isso está atrapalhando a minha vida. Eu posso também usar determinado ritmo e determinado tom de voz para falar alguma coisa acerca disso. Poderia simplesmente perguntar: mas o que impede exatamente você de tomar essa decisão? Vou repetir para você perceber ritmo e tom. Mas o que impede exatamente você de tomar essa decisão? O que impede exatamente você de tomar essa decisão? Percebe? Mantém o ritmo, mantém o tom. Em uma conversa do dia a dia, tá? Esse ritmo, como já comentei, ele pode ser rápido. Então o tom de voz, a qualidade vocal, né, a modulação da minha voz também pode ser mais alta. Por exemplo, se nós queremos emergir, então acabamos de fazer o processo com a pessoa e agora é a contagem de 1 até 5 e somente no 5 abre os olhos. Então eu posso trabalhar isto também com uma voz hipnótica diferente, que vai levar a outros comandos, a outras sugestões e a um outro objetivo. 1. Sentindo-se bem. 2. Sentindo o seu corpo, trazendo tudo isto agora. 3. A vontade de levar isso para toda a sua vida. 4. Percebendo-se aqui com os pés no chão, a respiração acontecendo. E 5. Abrindo os seus olhos agora. Percebeu? Então é mais forte, é mais dinâmico, é mais autoritário, o volume da voz é mais alto, mas ao mesmo tempo tem um ritmo. E ao mesmo tempo tem um certo padrão no tom de voz. Também é monótono, mas o fato de, nesse contexto, ter sido monótono, ou seja, eu procurei usar mais ou menos aquele mesmo tom, eu não levei ao processo do enfado, mas ao contrário, né, ao processo do despertar. Então, eu posso ser monótono sem ser cansativo. Porque o que é monotonia? Monótono, monotom, um tom só. Então, eu procuro manter aquele tom. Legal? Lembrando que esse padrão de monotonia, esse padrão monótono, não significa que ele tem que ser, volta para a metáfora da velocidade do carro, somente 40 por hora. Eu posso usar um padrão de monotonia que varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O que eu devo evitar é sair de 40 por hora, né, e atingir 120 logo de cara. Então isso quebra muito a experiência. Mas fazer uma transição suave
eu consigo manter o padrão, eu consigo retroalimentar a experiência com a pessoa. Se o objetivo com a minha voz hipnótica é colocar em transe, sustentar o transe e retroalimentar aquele processo para que a pessoa ela tenha uma experiência mais enriquecida, então talvez este padrão de voz, né, a modulação da minha voz, ela precisa ser mais materna do que paterna, menos autoritária, tá? Por exemplo, se eu digo assim, feche os olhos, e à medida em que você mantém os seus olhos fechados, vá percebendo-se nesse exato momento aqui e agora. E percebendo-se aqui, vá sentindo o seu corpo acontecendo. Apenas observe como ele funciona por você. E quantas coisas estão acontecendo nele agora que nem mesmo podemos suspeitar. E assim também é a vida, porque exatamente aqui e agora, milhares de coisas estão acontecendo ao nosso redor sem que possamos notar. E isto acontece fora, como acontece aí dentro. Da mesma forma que fora de você existe um universo infinito, dentro de você também há o infinito acontecendo. E você pode explorar esse infinito interno, navegando e se deixando conduzir, percebendo como o seu corpo leva você. E à medida em que leva, te faz perceber, te faz notar e descobrir coisas que talvez nunca haviam sido notadas, percebidas, experimentadas por você. Nota? Então, o que a gente vai fazendo? Eu vou usando um tom de voz monótono, vou mantendo o ritmo e vou procurando ser o quê? Calmo, materno, suave. Eu mudo a minha voz e vou colocando esta modulação para proporcionar uma experiência de relaxamento. E aí você vai relaxando, 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 e este padrão vocal vai retroalimentando este relaxamento. O que não me impede de, em alguns momentos, usar uma voz mais paternal para lhe dar comandos, para lhe dar sugestões. No final desse vídeo, como eu comentei, nós vamos colocar um vídeo de Milton Erickson para que você possa observar como que ele trabalha, como que ele usa essas alterações. E logo no começo você vai perceber ele dando comandos diretos, ele usando algo mais paternal. Embora ele esteja usando algo mais paternal no começo, com comandos diretos, ao mesmo tempo a qualidade vocal dele é maternal. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu estou dando um comando direto, estou sendo autoritário, estou sendo paternal, eu posso fazer isto com uma qualidade vocal maternal. Então, à medida em que você vai desenvolvendo esta habilidade, que você vai percebendo monotonia, determinados ritmos, alteração da voz para dar um comando, para dar outro comando, para aprofundar, para emergir e retroalimentar o processo, você também deve trazer isto para você para desenvolver um modelo que é ideal, que é funcional para você. Modelar as pessoas, observar como que elas fazem, não é literalmente copiar. É uma espécie de cópia, sim, mas no sentido de eu copio aquele padrão e adapto ao meu. Eu vou fazer do meu jeito aquilo que você faz, porque eu gostei daquilo que você faz. Como você fala, como você faz, como que você faz o processo acontecer, me chama a atenção. E eu gosto desse modelo. Então eu vou, entre aspas, copiar isto, mas não serei você. Eu vou adaptar isso em mim. Eu vou fazer do meu jeito. Porque lembra, não tem jeito certo nem jeito errado para fazer isto. Pausa! Marque a segunda palavra da nossa aula. Segunda palavra é confusão. Confusão. Marque ela. Um outro exemplo é um processo com regressão. Nesse processo, quando nós vamos guiar a pessoa em direção ao passado para que ela vá ao encontro dos pontos que deverão ser trabalhados, nós fazemos este guiar
quase sempre através de comandos paternos e diretos. E com isso vamos mudar a nossa voz hipnótica, a forma como vamos dar as sugestões. Então, pressupondo que a pessoa já está em transe, já instalamos âncoras de segurança que fazem parte desse processo, nós vamos dar agora o comando para que ela vá em direção ao passado. Podemos fazer isso de várias formas. Por exemplo, imagine que à sua frente existe um grande zero, como se fosse um portal. E além desse portal está a primeira vez na sua vida que isto lhe aconteceu. Eu vou contar dos números 10 até o número 0. E quanto mais eu vou contando e mais você vai se aproximando desse zero, mais você vai sentindo a força desse momento acontecendo em todo o seu ser agora. 10. E vá sentindo isto. 9. E vá aumentando cada vez mais. 8. Ainda mais. E vai na direção. 7. 6. 5. Cada vez mais. 4, 3, 2, e aí quando chega no 0 e 0, e entre agora. Então, muitas vezes nós vamos usar esse comando que é mais paterno. Sempre não. Depende, claro, do que está acontecendo, qual é o objetivo e como que eu mesmo quero conduzir aquilo lá. Agora, por que é comum utilizarmos um comando mais paternal para esse processo com a regressão? Porque esses comandos diretos, eles ao mesmo tempo em que elevam aquela queixa, que é uma das coisas com as quais nós procuramos trabalhar, então eu vou usar a minha voz hipnótica para aumentar a dor do meu cliente exatamente, porque a regressão ela é feita por emoção. Então eu preciso aumentar aquela emoção para que a pessoa, psiquicamente falando, seja guiada pelo impacto emocional até a primeira vez da vida dela, onde aquilo aconteceu. Se nós formos mais serenos, mais tranquilos, podemos abrir um espaço para racionalização, para resistência. Por exemplo, 10. Isto. Vá sentindo isso aumentando em você. 9. Cada vez mais. E quanto mais você vai sentindo, mais forte vai ficando. 8. E você vai voltando. Funciona? Funciona. Mas se eu uso o outro modelo, o outro padrão de voz hipnótica, a ênfase é maior, o comando é mais direto, é mais rápido e o processo ele torna-se quase sempre, não sempre, muito mais funcional. Resumindo então a aula, para desenvolvimento da nossa voz hipnótica, devemos ter como ingredientes um bom ritmo, a monotonia e os padrões materno e paterno inseridos, dependendo de qual é o contexto e o objetivo que nós queremos trabalhar. Se é um objetivo para aprofundamento, talvez uma voz mais maternal, mais calma e em um tom monótono que acompanha o ritmo desta calma. Se é uma intenção de despertar alguém de um processo, provavelmente um comando mais paterno, um ritmo mais acelerado, uma qualidade vocal, um tom mais forte, mas sempre procurando manter aquele padrão de tom, aquele padrão de ritmo, aquele padrão paterno ou aquele padrão materno. O modo de desenvolvermos isto é treinar na prática, você ir brincando com a sua voz, brincando de alterar a qualidade vocal e imaginando como seria falando assim com alguém e como esse alguém reagiria. Na PNL nós aprendemos que a comunicação ela é avaliada pelo tipo de resultado que ela produz. Então a forma de você avaliar se a sua comunicação hipnótica está funcionando é verificar que resultado que ela produz nas pessoas que estão ao seu redor. Por isso a importância de treinar. Talvez antes de treinar com pessoas, você também possa gravar a sua própria voz. Grave a sua voz, ouça-se falando e você mesmo vai criticando construtivamente o modo como está usando a sua comunicação, a sua linguagem. Grave, ouça-se.
Uma outra forma de trabalhar isto é observando os padrões de linguagem hipnóticas que as pessoas estão utilizando naturalmente. E, claro, observar os seus próprios padrões. Pois, repito mais uma vez, não se trata de aprender algo novo, mas olhar de uma forma nova algo que você, que eu, que todo mundo já faz. Então, observe os seus padrões de linguagem hipnótica, os padrões hipnóticos das pessoas, a monotonia, o ritmo, como que as pessoas naturalmente mantêm isso daí. E também, além de fazer isto nos seus relacionamentos presenciais, né? As pessoas que estão realmente ao seu redor, conhecidos, desconhecidos, vídeos de internet. De preferência os vídeos de internet, por quê? Porque eles muitas vezes são mais reais. Mesmo que seja um vídeo como este, onde eu estou gravando uma aula, né? Como tem milhares por aí, existe algo mais real do que se você for observar isto em filmes, por exemplo, porque nos filmes, literalmente, é a representação de um personagem, numa série é a representação de um personagem, mas também nada impede, porque embora seja um personagem, esse personagem também estará utilizando padrões de linguagem hipnótica, monotonia, ritmo paterno, materno. Vá percebendo estas variações. E aí, curtiu a aula? Espero que ela tenha agregado bastante para você e que te dê o necessário para observar detalhes das vozes hipnóticas naturais e espontâneas que todos nós utilizamos em nossa vida de relação. Lembre-se também de deixar agora o seu like, senão você esquece. Clica agora, é rapidinho. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. E claro, deixe também comentários, isso ajuda a alimentar o conteúdo aqui do nosso canal. Da minha parte, muito obrigado, muito sucesso para você, luz e paz. E na próxima aula falaremos sobre reconhecimento de intenções positivas. O que são intenções positivas, como reconhecê-las. Mas esta aula do Reconhecendo Intenções Positivas, ela é exclusiva para os nossos alunos VIPs. Caso você seja VIP, ela estará disponibilizada em nossa plataforma em master.andreariovaldo.com.br. Se você ainda não é VIP, quer saber as vantagens? Na descrição tem o link para que você possa ver todo o conteúdo programático deste treinamento e saber quais são as aulas exclusivas, quais são as aulas gratuitas. E além de você aderir ao VIP, você também, além de ter as aulas exclusivas, tem vários bônus, tem muitas vantagens. Legal? Então, quer ser VIP? Na descrição você tem o link para saber mais informações e dúvidas também tem contatos para poder se comunicar conosco. Legal? Pausa! Marque a terceira e última palavra desta aula. Terceira palavra é mental. Mental. Marque ela aí. É isso. Muito obrigado. Sucesso novamente. Muita luz, muita paz e até a próxima aula. Valeu!